Boa noite a todos, sejam bem-vindos à terceira audiência pública destinada a ouvir a opinião dos presentes sobre o projeto de lei 12.995, de autoria do prefeito municipal, que revisa o plano diretor do município de Jundiaí e dá outras providências. Em observância ao princípio democrático erigido pela Constituição Federal, bem como ao decorrente postulado da gestão democrática da cidade, fixada como diretriz da política urbana no Estatuto da cidade, entendemos necessária a realização dessa audiência pública para que entidades técnicas e representativas da sociedade possam manifestar-se acerca desse projeto de lei. Dessa forma, amplia-se a possibilidade de participação popular e controle social do poder público e, consequentemente, a legitimidade do projeto de lei, que também será instruído com mais elementos técnicos, ensejando melhor análise, visando a tutela do interesse público. Agradecemos a presença de todos os gestores, diretores, conselheiros municipais, membros de associações, bem como de todos os munícipes aqui presentes. Solicito aos senhores vereadores e demais autoridades presentes que tomem seus lugares. Convido o gestor de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, engenheiro Sinésio Carabello Filho, para que tome assento à mesa. Lembrando que as inscrições estão encerradas às 19h20. O item apresentado será objeto exclusivo do debate e a ele devem ater-se os inscritos para a fala. Esta presidência poderá solicitar o encerramento da fala, caso o orador se desvie do tema proposto. Então, só para, antes de passar a fala ao nosso gestor, eu gostaria de deixar muito claro que nós estamos aqui fazendo uma terceira audiência pública para manter a transparência, dar voz à população e tentar aqui de maneira mais democrática possível ter um plano acessível e coerente para toda a cidade. De início, fará uso da palavra o nosso gestor de Planejamento Urbano e Meio Ambiente e em seguida a palavra será aberta aos inscritos que poderão fazer uso da palavra por até 3 minutos, tempo que peço que seja respeitado para que todos possam falar dentro do horário previsto para esta audiência. Na sequência, a palavra será aberta aos vereadores interessados para suas colocações e questionamentos. Passo a palavra ao nosso gestor Sinésio. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez, não é? Bom, gente, como essa é a terceira audiência pública e nós esperávamos que ela nem se tornasse necessária, mas ela se tornou necessária principalmente em virtude de manifestações dos conselhos, do Conselho Municipal de Política Territorial e do Conselho do Meio Ambiente, que encaminharam seus pareceres à Câmara Municipal. A Câmara Municipal solicitou da Prefeitura, da Unidade de Gestão de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, uma manifestação em relação ao parecer dos conselhos, e essa manifestação, alguns itens desse parecer, nós entendemos que devesse ser acolhido. Alguns itens que foram discutidos em audiências anteriores, nós também entendemos que deveriam ser acolhidos, e, em virtude disso, nós fizemos uma resposta à Câmara, explicando quais os itens que deveriam ser acolhidos e quais os itens que nós entendemos que deve ser mantido tal como foi proposto. Em consequência disso, e até para obedecer o rito legal obrigatório, então, em consequência disso, nós preparamos 2 documentos, uma mensagem modificativa, que nós encaminhamos à Câmara Municipal, que inclui itens que já foram discutidos pelos conselhos e que já foram abordados em audiência pública, e uma outra solicitação à Câmara Municipal, especificamente à Comissão de Vereadores que está cuidando do processo está participando mais proximamente do processo de revisão, para que eles apresentem como sugestões de emendas. São modificações de algumas correções da lei que nós descobrimos na própria Prefeitura, os próprios órgãos municipais descobriram, e que, se fosse modificado por iniciativa da Prefeitura nesse momento, geraria a necessidade de mais uma audiência pública, de mais um prazo.
Então, para evitar isto, nós estamos solicitando que a Câmara apresente isso como uma emenda. Então, eu vou dizer, uma por uma, o que foi apresentado como emenda e o que foi apresentado como mensagem modificativa, né? Essa mensagem modificativa, todos esses itens já foram discutidos e são sugestões feitas pelos próprios conselhos. No artigo 22, alteração acrescentar aos artigos 22 outras duas fontes de receitas para o fundo, receitas provenientes da conversão do pagamento em pecúnia da área de equipamento urbano comunitário e receitas provenientes da conversão do pagamento em pecúnia de áreas públicas. Então, isso foi incluído no artigo 22. No artigo 25, uma alteração no parágrafo 1º, eu vou ler o texto anterior e o texto que foi sugerido. O Fundo Municipal de Desenvolvimento Territorial, o que está no texto hoje é um erro de grafia. Então, apenas foi corrigida a sigla do Fundo Municipal de Desenvolvimento Territorial. Então, o que está hoje lá é outra abreviação que está equivocada. As unidades habitacionais, existe o parágrafo do artigo 206, no artigo 206, foi feita também uma correção de grafia, não é nada que modifica a proposta. O artigo 221 foi feita uma observação de aumentar um pouco a largura de ruas, de vias que estavam com largura de 12 metros, com calçada de 2,50 metros, para permitir calçadas de 3 metros em vez de 2,50, porque a legislação atual, inclusive de mobilidade, exigem espaços nas calçadas para colocar os dispositivos de mobilidade e também a infraestrutura urbana que exige calçada maior. Então, isso também foi acolhido. Uma outra sugestão é que do Conselho, no artigo 243, que trata de pesqueiros na zona rural, e o pesqueiros, na visão do Conselho, inclui atividades que vão além da aquicultura. Então, foi uma sugestão para trocar a expressão pesqueiros pela expressão aquicultura, que é a criação de peixes, né? Então, isso foi alterado. E uma outra sugestão, os recuo frontal das edificações altas, o recuo lateral e de fundos das edificações de até 7 metros não sofreram modificações. Das edificações de até 12 metros também não sofreram modificações. Mas os recuos das edificações com altura superior a 12 metros, que estava H/8, de um único lado, nós colocamos H/6, mas passa a ser o recuo soma. Significa, vou pegar um exemplo, uma edificação de 24 metros de altura. H/6 significa 24 dividido por 6, que dá 4 metros. Esse 4 metros passou a ser o recuo soma. O projetista pode deixar 2 metros de um lado e 2 metros do outro, ou 4 metros de um lado, 0 metros do outro, enfim, é o recuo soma. Essa alteração também foi uma sugestão do Conselho que foi acolhida. E foi feita uma modificação também na questão do Jardim Brasil. A questão do Jardim Brasil, os conselhos se manifestaram pela manutenção da proposta tal como ela está hoje, mas em virtude de tudo que aconteceu nas audiências, de novos documentos que foram apresentados, inclusive ao Ministério Público, e após uma discussão
interna na prefeitura, decidiu-se retornar, na proposta de emenda, retornar as vias do Jardim Brasil para vias de acesso ao lote. Então, essa também vem como uma proposta da prefeitura. E existe umas propostas de emenda que é para alterar. Nós estamos solicitando que a comissão de vereadores apresente uma emenda para corrigir pequenos equívocos de zoneamento, corrigir a classificação de uma rua da Malota, de uma via da Malota que está classificada como via de circulação para via de acesso ao lote, para permitir na zona de conservação ambiental atividade industrial da categoria 8.2, baixo potencial poluidor, de até 300 metros quadrados, e completando a correção do pesqueiro, incluir a aquicultura nas tabelas que acompanham a lei. Corrigir também algumas áreas da zona de ZEPAM, que são as zonas de preservação ambiental, que estão tanto na zona urbana quanto na zona rural. Então, nós estamos fazendo a seguinte correção. A ZEPAM, quando confronta com o zoneamento urbano, ela é urbana. Quando confronta com o zoneamento rural, ela é rural. É apenas uma correção também. Então, essas são as modificações que foram apresentadas, que estão sendo encaminhadas, uma como proposta da prefeitura, uma mensagem aditiva modificativa do projeto de lei, uma proposta da prefeitura. Outra, uma emenda ao projeto de lei, uma solicitação para que os vereadores apresentem como emenda ao projeto de lei essa questão de uma via na Malota, da inclusão da atividade industrial de baixo potencial poluidor na ZCA, de permitir na zona rural, na ZCA e no ZQB, atividade de extração mineral, desde que atenda o disposto no artigo 244 do mesmo projeto de lei, e a alteração da ZEPAM, alteração de lotes da FUMAS, que foram classificados equivocadamente como industrial para a ZQB, alteração de uma pequena região da Malota, que ficou inserida na zona de desenvolvimento urbano, para voltar para a zona de conservação ambiental, e também na Vila Nova Jundiaí, alguns lotes da Vila Nova Jundiaí, que é um loteamento residencial, lotes pequenos, de frente para a Marginal da Anhanguera, que por um equívoco ficou gravado como zona industrial, voltar para a zona ZQB. Então, essas são as sugestões das emendas que nós estamos propondo à Câmara Municipal. Então, a audiência pública de hoje entendemos, para tratar das questões que estão colocadas nessa emenda, nessa mensagem aditiva ao projeto de lei e nessa solicitação de emendas aos vereadores. Tudo isso foi discutido intensamente pela Prefeitura durante esse período todo, foi discutido intensamente até os últimos momentos desta audiência pública, para que fosse apresentado hoje e para que esse processo de discussão possa ser efetivamente encerrado, esperamos, pelo menos em termos de audiência pública hoje. Senhor presidente, essas são as colocações que eu tinha a fazer nesse momento, e eu vou deixar para fazer após a discussão no encerramento. Questão de ordem, senhor presidente. Ok? Questão de ordem, vereador Douglas. Sobre isso que o Sinésio sugeriu, das emendas que sejam colocadas pela Câmara Municipal, então, como presidente da Comissão de Políticas Urbanas e Meio Ambiente, na medida do possível, vamos acatar essas sugestões técnicas, né, que foram apresentadas de correção e encaminharmos, à medida do possível, essas emendas. Só posicionar em relação à comissão. E reforçando a fala também do Sinésio, pela a terceira audiência pública também vem muito ao encontro dos pareceres dos conselhos, seja o CMPT
quanto do CONDEMA. Não sei se tem algum membro aqui presente, quiser ocupar aqui a tribuna e fazer a defesa também. A tribuna está aberta. Então vamos passar agora aos munícipes inscritos. Primeira munícipe inscrita, Débora de Castro Camus, e peço que a senhora Maria Cecília Leme Lucchini fique aqui ao lado para falar na sequência. Pode começar? Então, eu estou aprendendo, né, aos poucos, né? Então, prezados presidente da Câmara, vereadores e vereadoras, cidadãos e cidadãs de Jundiaí, eu estou aqui passando nervoso pela segunda vez, né? Mas, na verdade, é para retratar uma fala minha. Eu vim aqui para retratar uma fala minha na última audiência sobre a revisão do plano diretor, onde eu estava muito nervosa e eu me excedi na minha fala. Eu já mandei um ofício para o presidente da Câmara e eu vou ler para vocês, porque eles falaram para mim para vir aqui ler, tá bom? Então, é o seguinte, eu fiz um ofício ao presidente da Câmara, dizendo que eu, por meio deste ofício, né, venho retratar uma afirmação feita por mim na Câmara Municipal dos Vereadores de Jundiaí, cuja pauta era a revisão do plano diretor, e afirmei nessa audiência que um estabelecimento comercial próximo à minha casa não tinha, e, na verdade, na hora eu falei, nunca teve, alvará de funcionamento, né, a saber, o Wiener Bar e Estacionamento. Aqui eu estou só me referindo ao bar e ao estacionamento, tá, gente? Que funcionou durante muitos anos, de segunda a sábado, até às 4 horas da manhã, na rua João Batista Figueiredo, números 40 a 45, sendo a rua João Batista Figueiredo uma via de acesso ao lote até os dias de hoje, né? Esquina com a rua São Lázaro, via de indução, até o presente momento também, né? Essas informações todas eu consegui através do CMPT. Bom, causando, o que acontecia? Todo esse funcionamento desse comércio causava bastante perturbação noturna e com muito movimento de carros, né? Eu fiz essa afirmação baseada numa compreensão errônea da minha parte de uma informação dada pela Prefeitura de que o alvará de funcionamento do restaurante Wiener teria encerrado em 2012. Esta informação me foi mostrada no monitor do computador. Mas a fiscalização do comércio alega que as atividades do restaurante, do bar e do estacionamento Wiener estão em dia. Tudo bem? Então, aí eu assinei e entreguei esse ofício ao presidente da Câmara. Para maiores averiguações da minha parte desse assunto, eu tenho que recorrer à ouvidoria da Prefeitura. Tá bom? Agora, tem tempo ainda? Ui, quase não tem. Ai, gente, eu tinha tanta coisa legal para falar. Eu acho assim, a gente fez a nossa luta, né, com relação ao bairro e na cidade, como cidadão, etc. Eu tinha até como cidadã aceitado a proposta da Prefeitura do Jardim Brasil se tornar misto com certas restrições, eu tinha até aceitado como cidadã, mas agora, surpreendentemente, eu fiquei sabendo que já não é mais isso. Então, tudo bem? Eu também aqui, naquela audiência, eu me excedi um pouco, vai acabar. Com relação a falar que ninguém respeita a lei e tal, eu me excedi, eu sinto muito. E é isso, fica para a próxima. Obrigado. Tchau, obrigado. Dona Débora. Obrigado. Boa noite. Antes de passar a palavra à Dona Maria, o nosso gestor Sinésio pediu a palavra para fazer a menção a mais um item que está sendo proposto. Desculpem, eu pedi a palavra porque de todas essas modificações que nós estamos solicitando via emenda, eu esqueci uma, e só para ficar registrado, que é o seguinte, nos projetos de desmembramento de grebas, que tem testada inferior a 80 metros e tem frente para via estrutural, a proposta atualmente exige que as áreas públicas tenham frente de 20 metros. Ocorre que tem muitas grebas que não têm testada suficiente para permitir que tenha 20 metros para equipamento público, 20 metros para área livre de uso público, mais 20 metros para o lote que vai ter um determinado uso. Então, a sugestão de emenda que nós também estamos fazendo é que, nas grebas que tem frente para via estrutural e que tem testada inferior a 80 metros,
a frente mínima da área de uso público passa a ser de 10% da testada do imóvel, com um mínimo de 5 metros. Então, para isso, para garantir a possibilidade de utilização desses imóveis. Senão fica muito complicado, porque todo imóvel que é classificado como gleba, obrigatoriamente, no momento de ser utilizado, ele tem que doar às áreas públicas. E para fazer as doações de áreas públicas, nós precisamos viabilizar um tamanho da testada. Então, essa é mais uma sugestão de emenda que nós estamos solicitando. Tá, ok? Obrigado, Sinésio. Com a palavra, a senhora Maria Cecília Leme Lucchini. Peço que a senhora Helena Cristina Alves de Oliveira fique ao lado para falar na sequência. Tem a palavra. Uma boa noite a todos. Mais uma vez, obrigado por vocês nos acolherem aqui com tanta simpatia e com tanto amor. Realmente, o Sinésio agora me deu um choque, né? Porque o que se havia discutido, falado, eu estive presente naquele dia no conselho, na prefeitura, as ideias eram outras. Morei no Jardim Brasil durante 45 anos, me ouvi obrigada a sair de lá, porque fui assaltada 3 vezes, sendo a última delas com uma arma na minha cabeça. E por exigência dos meus filhos, eu cedi e saí da minha casa. Minha casa hoje, que foi conquistada com tanta luta, com tanto trabalho, é um imóvel fechado durante 1 ano exatamente, em que eu não posso disponibilizá-lo nem por uma venda, porque ninguém mais quer comprar uma casa no Jardim Brasil como moradia. E sim, uma casa para um pequeno comércio, como já foi falado aqui, uma casa para se ter ali um escritório, como já tem no bairro, um escritório de advocacia, uma clínica médica, sim, por que não? Já tem no bairro, já existe, não atrapalha ninguém, não é inconveniente para ninguém. Agora, eu mantenho uma casa que me custa R$ 1.300 por mês para ficar fechada, porque eu cuido da minha piscina para não prejudicar os meus vizinhos, eu cuido do meu jardim para não prejudicar os meus vizinhos, que tanto eu gosto, e tenho faxineira, ela me custa R$ 1.350 por mês, e eu não posso disponibilizá-la, nem para venda e nem para aluguel. Durante esse ano todo, não teve um comprador ou um morador. Não teve, nem para venda, nem para aluguel. Eu pergunto, é justo? Foi um trabalho de uma vida que está ali? É justo? Por quê? Porque eu não posso ter um aluguel ali comercial. Então, eu queria que vocês revissem com bastante carinho, com bastante amor, essa cláusula, porque o Jardim Brasil hoje é comercial, está sufocado pelo comércio todinho em volta, né? Então, por que não abri-lo? Não vamos cortar árvores, não vamos depenar o bairro, não. Nós vamos dar uma melhorada no bairro. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês. Hoje, tem gente viúva que precisou sair da casa, que depende daquele aluguel, sim, para sobreviver, e essa casa está fechada lá há uns 3, 4 anos. Então, por favor, revisem com carinho. Próxima oradora, Helena Cristina Alves de Oliveira, e peço que o senhor Marcelo Lima Bandeira fique aqui ao lado para falar na sequência. Bom, boa noite. Eu me chamo Helena. Como ex-delegada e ex-conselheira, eu preciso vir pessoalmente aqui e explicar para quem me ouve como foi o trâmite desta revisão no plano diretor. Eu, infelizmente, só pude comparecer a esta audiência pública. Então, em janeiro, o governo atual, o executivo, apresentou uma minuta ao Conselho Municipal e o Conselho acreditou que aquela minuta seria o embasamento para o projeto de lei que foi apresentado
apresentado a esta casa. O Conselho se debruçou em cima dessa minuta de janeiro até setembro, quando ele é comunicado pelo governo, no final de agosto, que nesta casa chegou um projeto de lei que não passou pelo Conselho, que foi a impressão que os conselheiros tiveram. Os conselheiros compararam e perceberam que o que chegou nesta casa é diferente do que foi discutido. Correto? Estão acompanhando? E aí, naquele momento, o Executivo, tudo o que eu estou falando está documentado. Ele publicou na internet dizendo que o Conselho aprovou o projeto de lei que chegou nesta casa. Naquele momento, o Conselho se manifestou através de uma carta e publicou dizendo que era uma inverdade. Soube pela carta que o governo corrigiu esse pequeno detalhe e, naquele momento, pediu para o Conselho rever o projeto de lei que entrou aqui. O Conselho, por lei municipal, ele tem o direito de ter 15 dias para rever e mais 15. E eu participei de algumas reuniões. E o Conselho exaustivamente trabalhou em cima deste projeto de lei. Até que 11 de setembro o governo comunica que entra um modificativo aqui. Eu quero lembrar a vocês que o que está aqui, eu participei de algumas reuniões, só vou dar um exemplo. O zoneamento está modificado. Para quem está entendendo, isso muda muito a cidade. Então, no meu ponto de vista, é uma outra concepção de cidade. E eu lembro aos vereadores que nós, delegados e conselheiros, fomos eleitos também pelo voto direto popular. Então, nós também representamos a sociedade jundiaense. E aqui, sendo uma casa popular, deveria chamar o Conselho para conversar. Então, eu peço isso, respeito ao Conselho, lembrando que o zoneamento está modificado. Eu escutei essas falas agora do secretário, mas não me parece que é tudo que a gente precisa reavaliar. Então, eu peço que esta casa convide o Conselho, respeite o Conselho, coisa que me parece que o Executivo não fez. Então, eu venho aqui pedir a ajuda de vocês. Tenham paciência, vejam com calma, chamem o Conselho, chamem os técnicos, porque o que está aqui está bem diferente e o Conselho está à disposição. Ele emitiu um parecer. Se vocês precisarem, eu tenho aqui. Eles pedem atenção, eles pedem mais estudos. Eu agradeço a atenção de quem me ouviu. Com a palavra, o senhor Marcelo Lima Bandeira, Associação Amigos da Malota, e peço que o senhor Sebastião Gimenez fique aqui ao lado para falar na sequência. Boa noite a todos, presidente, vereadores, Sinésio, Silvia, todo mundo que trabalhou nesse novo plano. Na verdade, nós nos reunimos, eu sou presidente da Associação Amigos da Malota, é uma entidade que existe há 30 anos, representa lá as 300 famílias que vivem no bairro. Nós montamos um pequeno comitê para analisar o eventual impacto da alteração do plano diretor ali na região e concordamos em tese com basicamente tudo, só detectamos umas pequenas... O que nós entendemos que era um erro de mapa. Era uma região que anteriormente a divisão entre a zona de conservação ambiental e a zona de desenvolvimento urbano, ela passava ao final do loteamento numa APP. E no mapa novo ela estava cruzando o meio do bairro, assim, cortando 3 quadras ao meio. Mas eu acabei de descobrir hoje que essa alteração foi corrigida. Na verdade, é um erro gráfico, mas que o erro gráfico pode criar consequências futuras, e a gente viu que a prefeitura acabou corrigindo. Eu entendo a dificuldade que deve ser você pensar em todos os microcantos da cidade de maneira global, com regras globais que valham para a cidade inteira. Então, estou aqui para parabenizar por terem descoberto o erro, sem precisar de nenhum tipo de intervenção. Tá bom? Obrigado. Com a palavra, o senhor Sebastião Gimenez, e peço que o senhor Eduardo Luiz Carbonari fique aqui ao lado para falar na sequência. Boa noite a todos. Venho aqui pela terceira vez e fiquei estupefato com a notícia da modificação que houve aí, a proposta que houve. Porque eu estou na mesma situação que a dona Cecília, e assim como todos os moradores do Jardim Brasil, têm o mesmo problema. Nós não conseguimos vender, nós não conseguimos alugar, nós não conseguimos fazer nada com o patrimônio que foi conseguido a fim de muito trabalho, muito trabalho. Eu estou com quase 86 anos e tenho, essa casa aí para poder ter, algum rendimento. E agora me vem, essa notícia aí, que foi mudado o jogo no meio do caminho.
Eu acho que não é muito justo isso, não é o certo, e nós precisamos, vamos dizer, modificar e daí novamente voltar ao que era. Porque comércio já existe lá, não é hoje que existe comércio. Existe comércio há muito tempo. Inclusive, uma das pessoas que são mais contra o comércio tem 2 NPJ na sua casa. E são, vamos dizer, comércio de movimento. E lá eu acho que não atrapalha ninguém. Nenhum vizinho reclamou até hoje. Então, nós também temos o direito de ter o nosso comércio, de ter a nossa casa usada, alugada ou para qualquer fim, desde que, naturalmente, não venha a perturbar os nossos vizinhos. Agora, eu não sei o porquê que foi modificado. Agora, por que as pessoas, algumas, têm o direito de ter o comércio nas suas casas e a gente não pode? Eu não sou mais feio do que ela, e nem ela mais bonita do que eu. Nenhuma das pessoas de lá. Então, eu gostaria de que realmente a gente pudesse ter comércio, um comércio leve, que não perturbe, vamos dizer, os nossos vizinhos. Que a nossa ideia é exatamente essa, não é, vamos dizer, conturbar o nosso bairro, é melhorar o nosso bairro. Passe, vamos dizer, às 9, 10 horas da noite, passe lá no Jardim Brasil, para ver se tem alguma pessoa andando na rua. Não tem ninguém. Eu saio às 8 horas de casa para dar uma caminhada, a gente não encontra ninguém. Bancos puseram, vamos dizer, um negócio lá na frente da minha casa, interrompendo o trânsito, e eu não posso, vamos dizer, reclamar, porque foi feito, foi autorizado. Eu acho que isso daqui é um absurdo. A sujeira que fica em frente à minha casa, o tempo que eu fico, vamos dizer, correndo perigo de pessoas sentado em frente à minha casa, olhando para a minha casa, que eu não sei se são pessoas boas ou não, eu passo todo dia isso daqui. E tem pessoas que moram encostadas de mim, que não vê isso daqui, não conseguem verificar isso daqui. Ainda são favoráveis, vamos dizer, a manter o bairro morto do jeito que está hoje. Eu agradeço a todos pela atenção. Obrigado. Com a palavra, o senhor Eduardo Luiz Carbonari. Peço que o senhor Marcos Vinícius Lucente fique aqui ao lado para falar na sequência. Boa noite ao senhor presidente da Câmara, senhor secretário, os ilustríssimos vereadores, população em geral. Eu resido no Brasil, no Jardim Brasil. Eu construí minha casa lá há 35 anos atrás. E criei meus filhos lá, né, desde pequeno. É um bairro realmente muito bom, tranquilo, mas acabou, né? Eu me lembro que eu trabalhei no último governo do Pedro Bigardi, na Coordenadoria de Defesa Civil, a secretária de Planejamento, por insistência da dona Marisa, né, que é a presidente da Sociedade de Amigos de Bairro, pediu para fechar o bairro, e foi fechado. A João Batista Figueiredo e a Maria Augusta Traude. Um privilégio que não é ninguém nessa cidade tem, né? Então, realmente foi fechado e, a partir daí, criou um problema tanto para os moradores internos como a parte externa que circunda o Jardim Brasil. Os dois que me antecederam aqui do bairro também falaram alguma coisa a respeito que mudou. Eu não vi mudança nenhuma, porque eu participei da última reunião. Eu acho que o Conselho tem credibilidade. E o Conselho, nós participamos lá na Prefeitura, pelo menos nós ganhamos para abrir o bairro por 16 votos a 2. Né? Depois viemos aqui na Câmara, a Câmara nos comunicou que já estava fechado, já estava decidido, né, que ia acabar sendo aberto o Jardim Brasil, para pequenos comércios, inclusive. Ali podia se montar, inclusive, um parquímetro. Está uma vergonha hoje, né? Se é tão bom quanto falam, eu gostaria que a presidente da Sociedade de Amigos de Bairro arrumasse alguém para comprar a casa ali na Maria Augusta Traude, na Joaquim Pires de Oliveira, né? Então, as casas estão lá para vender, para alugar. Não consegue de jeito nenhum. Então, eu acho que nós estamos regredindo, né, em vez de evoluindo. Você vai nas cidades por aí, em outros locais. Olha, desculpa, eu tenho orgulho de ser jundiaiense, minha família está aqui há mais de 130 anos, né? Eu sou bisneto do comendador Antônio Carbonari, sou primo do Antônio Carbonari, que fundou a faculdade em Anguera. Modéstia à parte, também eu sou primo do presidente da República, faz parte da família da minha mãe.
E eu tenho muito orgulho dessa cidade. Gostaria que realmente ela evoluísse, né, e não retrocedesse. Porque realmente, bairro, que nem disse outro dia um paisagista aí, falou para nós, é o Anhangabaú. Anhangabaú tem tudo, tem padaria, tem unidade básica de saúde, tem comércio, tem salão, tem clube. E o Jardim Brasil fechado ali, aquela casta, podendo fazer nada, né? E com mais de 20, 30 casas abandonadas, né? E quem vai decidir isso são os senhores vereadores, né? Não é eu, não é a Câmara. Tempo esgotado. Marcos Vinícius Lucente. E peço que a senhora Ruth Ferranda fique aqui ao lado para falar na sequência. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos, vereadores, senhor Sinésio. Nosso caso, vim aqui para esclarecer que pode ser que aconteça um Jardim Brasil futuro, tá? A gente está num bairro próximo a Malota, tá? Onde está desenvolvendo todos os condomínios no entorno. Então, a gente está muito preocupado com a nossa segurança. Que a gente já fez a segurança própria, pagando pelo a câmera detecta, e agora pleitearam abrir uma via que seria inviável para dentro de um bairro. Essa via teria que ser feita por trás de uma outra, um acesso, vamos dizer assim, não de uma avenida diretamente para um bairro, tá? É o Quinta Boa Vista, tá? Então, se fosse feita uma via por trás dos condomínios, não diretamente para um bairro, seria o mais viável, que eu vejo que não está acontecendo isso. Eles estão tapando, vamos dizer assim, estão tapando o sol com a peneira, tá? Tapando o sol com a peneira. Diminuir o fluxo de um bairro que tem vias largas. Todos têm o direito de pleitear, né? Não estou indagando o Jardim Novo Mundo ou qualquer outro bairro. Mas eu acho inviável soltar uma avenida Adilson Rodrigues diretamente numa rua que não comporta. Se tinha um projeto há 30 anos atrás que comportasse um alto fluxo de veículos ou uma segurança, até aí tudo bem, mas o projeto da rua foi feito há 30 anos atrás. Então, vamos dizer assim, livrar-nos temos segurança, o Novo Mundo, temos a nossa segurança, o Samambaia, teria que ser feita uma via externa dos bairros, uma via que saia diretamente, não para dentro de um outro bairro, não tapar o sol com a peneira. Ou sai do Novo Mundo e joga para o Boa Vista, sai do Novo Mundo e entra para o Világio das Flores, para o Samambaia. Esse é o problema. E se for nessa toada, vai acontecer igualzinho está acontecendo com o Jardim Brasil. Ali vai se concentrar um comércio, pelas vias não vai ter como... eu construí minha casa... Estou com minha filha nova, um monte de gente, tudo são pessoas novas que estão lá. A segurança nossa está travada. Agora estamos abertos a Deus dará. Infelizmente... Tempo esgotado. É isso aí. Obrigado. Com a palavra, a senhora Ruth Ferranda, e peço que a senhora Mariana Coque fique aqui ao lado para falar na sequência. Boa noite a todos, prezadas senhoras e senhores vereadores. Estou um pouco nervosa que é a primeira vez. Bom, é assim, nós temos na verdade aqui eu vim solicitar que seja revisto o plano diretor lá da nossa região, que é o bairro dos Fernandes. Nós temos lá uma área, e essa área hoje no mapa, ela está como preservação de bairro, área de preservação de bairro. Só que nós temos, assim, atrás uma área de indústria, uma área industrial, e aí atrás da nossa propriedade tem uma rua, no mapa é uma rua, e depois, logo depois, tem a área de preservação de bairro.
Só que a nossa está na área industrial, então a gente gostaria que fosse mudado isso, porque a gente está isolado no meio dessa área de preservação de bairro e essa área de preservação de industrial, e tem uma rua no meio, então a gente vai ficar meio isolado. Então, eu venho pedir isso, essa solicitação, essa revisão do plano diretor, para que isso seja mudado, para que essa área se torne uma área industrial, né? Uma área área industrial que chama. E senão essa área vai acabar ficando prejudicada, e tem outras áreas na mesma situação que a minha. Então, não sei se já vieram aqui, mas assim, eu venho solicitar dessa minha área que ela fique como área industrial. E é isso, gente. Obrigada. Obrigado. Com a palavra, Mariana Koch. Ela é representante da entidade Danone, gerente de relações institucionais, e peço que o senhor Lancaster Dutra fique aqui ao lado para falar na sequência. Tem a palavra a senhora Mariana. Obrigada, presidente. Boa noite a todos. Eu vim aqui hoje representando a Joana Leite Mineradora, que é uma empresa do Grupo Danone. E a nossa questão é a seguinte: em 2012, o Grupo Danone adquiriu essa propriedade, essa mineradora, né, com o objetivo de extração de água mineral e com o objetivo de expansão da empresa com a produção de outras bebidas. Em 2012, quando a Danone adquiriu essa propriedade, nós compramos como zona rural. Pagamos por metro quadrado, né? Adquirimos de um proprietário que é o mesmo dono do condomínio vizinho, que hoje ainda é considerado uma zona urbana. E, desde então, viemos trabalhando sempre na intenção de expandir. Por volta de 2015, 2016, houve uma nova discussão de plano diretor, onde esta zona foi alterada para uma zona rural, mudando totalmente o escopo, inclusive, da companhia, impedindo que houvesse uma expansão para a produção de outras bebidas, a não ser a extração de água mineral. E isso, a Danone, por um equívoco, não teve ciência na época, né, dessa discussão, como a gente teve neste momento, nesse ano. Então, mudou-se a zona e, desde então, a gente vem sendo prejudicado em alguns pontos por conta disso e pela ausência de não poder expandir e produzir outros produtos. E hoje eu venho aqui, então, pedir para que eu protocolei um documento com essas alterações. A gente vem conversando e apresentando algumas contrapropostas com a intenção de que isso seja revisado, porque essa alteração de uma zona rural, de uma zona urbana para uma zona rural, implica em muito nos negócios da companhia, que tinha intenção de geração de novos empregos, movimentação da economia no município, enfim, tem outros benefícios para o município, né, com relação a isso também. Então, eu venho aqui hoje pedir para que seja revisado com o seguinte fundamento, que no artigo dessa lei vigente, 243, nos incisos onde determina-se, classifica uma zona rural, a Danone não se enquadra, né? Fala de pescaria, agricultura, enfim, e etc. Não vou listar aqui agora. Mas não faria sentido, não tem fundamento o enquadramento como zona rural para a companhia. Então, eu queria pedir, por favor, que seja revisado, se houver uma oportunidade de conversar mais a fundo, enfim, eu gostaria de que isso ocorresse. Tá bom? Muito obrigada. Com a palavra, o senhor Lancaster Dutra, e peço que a senhora Marília Guilhem fique aqui ao lado para falar na sequência. Boa noite, presidente da Câmara, senhores vereadores, senhor Sinésio. Quanto ao Jardim Brasil, esse posicionamento da Prefeitura nada mais foi do que ouvir a maioria dos moradores do Jardim Brasil. Nesse sentido, nessa semana, nós colhemos 215 assinaturas de moradores e proprietários em um formulário específico, que totalizam 85 imóveis. Infelizmente, não conseguimos pegar mais 10 formulários de mais proprietários. Se nós tivéssemos conseguido, ainda vamos conseguir mais 10 formulários, nós teríamos em torno de 230 moradores e proprietários. E os imóveis ultrapassariam 95, quase 100. Então, é o seguinte, não há que se falar
que os moradores do Jardim Brasil querem comércio. Os moradores do Jardim Brasil ficaram, permaneceram, por sorte talvez. Hoje o bairro é seguro, que eu moro lá com meus filhos, temos uma segurança boa, tem imóveis sendo construídos para residência, imóveis sendo alugados a preços justos, não a preços absurdos. Se o pessoal colocar os imóveis ao preço que realmente o mercado será vendido, quem regula o preço é o mercado. Eu, particularmente, comprei uma casa há poucos anos e não foi barata. Então, o que se precisa fazer é imaginar que aquilo é residência e aquilo não é comércio. Que todo mundo comprou aquilo com uso de solo residencial e não comercial. E agora, não dá que se falar em ganhar dinheiro com uso de solo, mudança de uso de solo. Esta prática já passou em Jundiaí. Não é mais assim que funciona. Lá vai ser residencial, porque é assim que os moradores. Porque não há questão técnica. Se não há questão técnica, tem que ser a vontade dos moradores. Isso está na lei. Simples. E eu adoro morar no Jardim Brasil. Adoro. E lá mais 215 pessoas também adoram. Eu acho que se alguém tiver 215 assinaturas querendo comércio, nós podemos conversar. Mas até lá são 215 assinaturas e mais de 95 imóveis. É isso que eu tinha que falar para vocês. Muito obrigado. Com a palavra, a senhora Marília Guilhem, peço que a Amanda Yasmin fique aqui ao lado para falar na sequência. Boa noite, senhores vereadores, e a todos, amigos do Jardim Brasil. Estou tendo a oportunidade de ver amigos queridos que já mudaram do bairro. E, em cima disso, eu vou até aproveitar e trazer algumas novidades que quem é proprietário, mas não reside mais no bairro, não sabe o que está se transformando o nosso querido Jardim Brasil. Nós passamos por pensamentos distintos no momento e as diferentes motivações ajudaram a fortalecer ainda mais o Jardim Brasil. Hoje, nós contamos com um sistema de comunicação rápido e eficiente entre os moradores que auxiliam e protegem a nossa população e documentam, inclusive, desmatamento das áreas verdes. Isso tudo acaba impulsionando ainda mais a alegria de viver no Jardim Brasil. O projeto Vizinhança Solidária já está adiantada para a sua implementação e está a nossa querida Débora aí que está tocando isso de uma forma bastante brilhante, parabéns. Nossa segurança patrimonial paga por vários moradores aumenta a proteção nesse trecho da cidade, incluindo a área adjacente da Avenida 9 de Julho. Então, uma segurança particular ajuda muito os munícipes de Jundiaí. Que praticam atividades ao ar livre naquele local. Além disso, os moradores ajudam muito na preservação da fauna e flora, que é muito rica no Jardim Brasil. Bom, e se houver a descaracterização do nosso bairro, do querido Jardim Brasil, o que vai acontecer? Mais concreto, se emendando pelas áreas adjacentes até o cemitério. Quando a gente torna um bairro mais comercial, os moradores não estão mais lá para cuidar e preservar o que há de área verde. Então, nós vamos ter mais calor pela falta de estudo ambiental, piora da criminalidade, que impactará para vários jundiaienses. Nosso bairro está entre duas grandes escolas do ensino médio e fundamental, além de várias escolas de inglês que são utilizadas por inúmeras pessoas no decorrer do dia. E nossas áreas públicas, desenvolvidas no projeto na época da Marisa, a Marisa não é mais a presidente da SAB, eu acho até que a Cecília Lucchini nos ajudou muito na época, né, Cecília? Uma grande batalhadora para os nossos ideais também, são utilizados por estudantes e trabalhadores. Em nosso bairro, a realidade do home office já acontece de longa data. E isso, gente, de muitos moradores não estarem conseguindo alugar os seus imóveis, está acontecendo em todo o Brasil. O Jardim Brasil não é o Bolsonaro da vez, não é tudo culpa do Jardim Brasil. Então, a gente quer, inclusive, poder ajudá-los para que seus imóveis sejam alugados. Tempo esgotado. Muito obrigado. Boa noite. Tem a palavra Amanda Yasmin. Peço que o senhor André Ferrazzo fique aqui ao lado para falar na sequência.
Boa noite a todos. Meu nome é Amanda Yasmin, eu tenho 15 anos e eu moro no bairro Jardim Brasil desde que eu nasci. Antes de mim, moravam meu pai e os meus avós lá, e por isso eu tive um laço muito grande com os meus avós, por conta dessa proximidade. Eu passava os dias nas casas dos meus avós, então me ajudou muito isso. Eu vou a pé para a minha escola, eu volto a pé da minha escola, eu vou a pé para o meu inglês, eu volto a pé do meu inglês, eu vou a pé para minhas aulas de pintura e extracurriculares, com muita confiança, assim, eu fico segura indo a pé no meu bairro. E isso é uma coisa que a gente pode ver que não é muito comum. Uma mulher no Brasil andar com segurança na rua não é uma coisa muito comum. Eu lembro de que, quando eu era mais nova, eu saía para andar de bicicleta na rua com os meus pais, com meus irmãos. Eu lembro que eu saía para brincar com os meus vizinhos. A gente andava de carrinho, a gente andava de trike na rua atrás na rua sem saída, atrás da guarita. A gente brincava de carrinho de controle remoto. Eu até hoje saio para caminhar com os meus pais à noite, à tarde, independente do dia, se é dia da semana, se é fim de semana, feriado. E a gente sai com segurança. Eu posso sair com o meu cachorro na rua, só eu e ele, e falar, tudo bem, eu estou no meu bairro é seguro para mim. E eu acho que isso é uma coisa muito importante. Uma coisa que eu também valorizo muito no meu bairro, que é uma causa que muitos adolescentes estão fortalecendo, que é a causa verde. Mano, eu acordo de manhã com um pássaro cantando. Muita gente fala assim, eu moro no pé da Serra do Japi e eu ouço os pássaros cantando de manhã, à tarde. Mas, gente, eu moro do lado da 9 de julho, não é uma coisa comum você acordar com o canto do pássaro. Entende? Eu lembro de muitos amigos meus verem pela primeira vez um sagui na minha antiga escola, que tinha uma área reservada, na Divina Providência, tinha uma área reservada para isso. A primeira vez que eu vi um sagui foi na minha casa, no quintal, em cima da palmeira. Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que preservar. Obrigada a todos. Tem a palavra o senhor André Ferrazzo, e peço que o senhor Evandro Marquezin fique aqui ao lado, representante da entidade CMPT, conselheiro da área rural. Bom, boa noite, presidente, boa noite a todo mundo. Gostaria de agradecer a oportunidade. Eu participei ativamente aí nas reuniões dos últimos quase 2 anos da revisão do plano diretor, e alguns pontos que eu gostaria de falar são sobre algumas leis que ocorrem no papel, mas na implantação elas não ocorrem muito. Especificamente são o rebaixo de calçadas, que existe uma lei específica para isso, que vai de encontro totalmente com a mobilidade, que é até falado sobre a largura de calçadas, mas essas larguras de calçadas que foram aumentadas acabam virando estacionamentos. 100% das guias são rebaixadas e os carros acabam estacionando. Então, os recuos frontais e as calçadas acabam se tornando, na maioria das vezes, estacionamentos dos estabelecimentos. Me preocupa muito essa abertura das vias para a instalação de novos comércios, até nos bairros, em algumas outras vias que antes não podia, porque os antigos recuos frontais vão acabar virando estacionamentos e cada vez mais nós teremos calçadas inseguras por aí. Outro ponto que eu vejo muito importante é a da permeabilidade de solo, que o pessoal, você tem que deixar um índice no seu terreno para que a água seja permeável, e logo após o habite o proprietário acaba concretando. Então não adianta nada a gente fazer leis que elas não são possíveis de ser cumpridas ou fiscalizadas. Outro ponto que está no tema geral aí, eu gostaria de falar sobre o meu bairro, que é o bairro do Agabaú, que eu moro há mais de uma década. É um bairro que tem escola, tem igreja, tem posto de saúde, tem delegacia. As minhas filhas andam sozinhas e os pássaros também cantam lá. Então, a gente não precisa ter um bairro fechado ou um bairro exclusivamente residencial para que isso aconteça. Convido a todos, quem não conheceu o Agabaú, eu acho que é um belo exemplo de um bairro que tem vida, um bairro que tem pessoas andando, tem comércios e tem um pouco de tudo. Tem um centro esportivo que fica aberto 24 horas, caso vocês não saibam. Existe um portão na rua de trás que 24 horas ele está aberto, qualquer hora do dia. E nem por isso eu me sinto inseguro. Se eu for lá às 4h30 da manhã, tem gente andando, 6h30 tem gente andando, 10h30 da noite tem gente andando. E é um bairro seguro. Então, eu acho que nós temos que falar um pouco mais sobre a cidade, deixar um pouco de egoísmo, não tomando partido de nenhum dos lados. Não sou morador de Brasil, não tenho propriedades lá, mas vamos falar de vida, vamos falar de cidade, falar de urbanismo.
não só de valorização de imóvel ou de segurança. Segurança não se faz atrás de 5 metros de muro com cerca elétrica. Bom, acho que eu dei meu recado. Tem a palavra o senhor Evandro Marquezin. Peço que o senhor Jorge Edson de Rito fique aqui ao lado para falar na sequência. Representante da entidade Sindiareia, diretor regional. Boa noite às pessoas aqui presentes, aos vereadores. Eu queria falar um pouco sobre o Caxambu, que é a região que eu moro, e tem algumas mudanças que estão acontecendo aí nessa mudança do plano diretor, sobre os pesqueiros e sobre também, acho que foi falado sobre as vila rural na área do Caxambu. E eu trabalho com turismo na região do Caxambu e é um bairro assim que está agora numa situação complicada porque ela tem característica rural. Eu moro no sítio, mas ela virou uma área urbana. Essa semana aqui abriu a pista que sai para Campo Limpo e fizeram o pedaço que faltava lá. E agora o movimento do trânsito está vindo, o pessoal de Campo Limpo desvia por lá e está virando assim, a gente já não consegue mais dormir à noite, quer dizer, é um sítio que não é mais sítio, a gente está urbanizado, só que ao mesmo tempo o último plano diretor era urbano, transformou muitas áreas em rurais, muita gente perdeu o valor de imóvel, o desmembramento ficou difícil, por exemplo. Eu tenho um sítio de 30 mil metros, eu tenho 2 filhos, eu não posso mais dividir o sítio para os meus 2 filhos, porque o mínimo de divisão é 20 mil metros no plano que foi alterado. Então, no caso, eu nunca mais vou poder dividir aquilo para os meus filhos, e não adianta. Não tem como você parar o desenvolvimento. As famílias, por exemplo, meu bisavô tinha um sítio de 30 alqueires, dividiu por os 2 filhos, depois os 2 filhos dividiu cada um para os seus 4 filhos, e os 4 filhos agora cada um tem 2 filhos, quer dizer, acabou sobrando 30, 40 mil metros para cada filho. E eu agora tenho meus 2 filhos, eu não posso mais dividir, isso foi alterado no último plano, e atrapalhou muita gente que tinha comprado algum terreno de 5 mil metros, por exemplo, e agora ele não pode mais nem vender, não pode mais. E, infelizmente, o nosso bairro já virou, assim, temos que tentar algum desenvolvimento na parte turística, que é o que está acontecendo. Isso eu apoio, só que, ao mesmo tempo, temos que tentar evitar condomínios irregulares, que nem está acontecendo lá. E com condomínios sendo feitos dentro da lei, Vila Rural, que está sendo... Isso aí vai ocasionar que as propriedades vão ter área verde, 70% área verde, e isso vai ocasionar a continuação do turismo. Obrigado. Com a palavra, o senhor Jorge Edson de Rito, e peço que o senhor Jorge Gantus Miguel fique aqui ao lado para falar na sequência. Boa noite a todos. Boa noite, nobres do vereador Fauzi, Sinésio, aqui cumprimenta toda a equipe da Prefeitura, da GEPUMA. Bom, para mim dizer, é difícil sempre estar aqui e falar a mesma coisa, e me sinto até meio encabulado, né? Mas eu tenho que colocar uma situação nova, que eu participei muito das reuniões, tanto do CONDEMA como da Câmara, do Conselho de Política Territorial, e vi essa mudança da ampliação, seus vereadores, principalmente do Vetor Oeste, na região, né, das várzeas do Jundiaí, desde da Bandeirantes até a cidade de Itupeva. Ficamos muito preocupados e analisamos isso muito superficialmente, e realmente causa preocupação para nós na questão da preservação das várzeas do Rio Jundiaí. Sei que a questão de moradias, principalmente populares, é uma dificuldade para o município, né, e para a FUMAS e todos os outros órgãos, principalmente na questão social das pessoas pobres, né, onde colocá-las.
Só que com essa ressetorização, vai implementar esses loteamentos nas margens do Rio Jundiaí, onde não é apropriado para concessão civil. Não é. E essa coisa nova que eu estou querendo dizer, todos falaram, Jardim Brasil, tanta Currupira, Caxambu e tal, essa coisa nova é que nos conselhos não foi analisado profundamente isso. Isso é uma coisa séria. Não foi analisado, olhem as atas dos conselhos, do Conselho do Meio Ambiente e o Conselho da Política Territorial. Profundamente, a ressetorização, a ampliação da zona rural, da zona urbana, nessas zonas rurais de conservação hídrica, não foram analisadas profundamente. E vai ser colocado o loteamento nas margens do Rio Jundiaí, principalmente de baixa renda. E isso é uma coisa séria, por quê? Eu tenho terrenos lá, né, não só no distrito industrial, na várzea do Rio Jundiaí, como no sítio, do lado da estação de tratamento de esgoto. Nós sabemos o quanto a gente perde de terreno com as cheias, com a erosão. Os barrancos do rio caem, as árvores que nós plantamos caem dentro do rio. Bom, a questão é o seguinte, essa ressetorização, essa ampliação da zona urbana na zona rural pega quase 2 milhões de metros quadrados. 2 milhões. Na maior parte nas várzeas do Rio Jundiaí. Essa questão, para mim, é grave, porque eu fiquei sabendo quando foi a primeira... Eu não vi isso nas câmaras técnicas, eu participei. E gostaria que permanecesse zona rural essas áreas. Então, os vereadores, tá bom? Obrigado. Tem a palavra o senhor Jorge Gantus Miguel, do Grupo Renova Jardim Brasil, e peço que a senhorita Yasmin Tarra fique aqui ao lado para falar na sequência. Antes de dar os meus cumprimentos, eu quero expressar para o senhor Socinésio o meu sentimento. A palavra é vergonha. O sentimento aqui dentro é vergonha. Uma coisa que tinha sido falada e estudada durante 2 anos, conversando no seu gabinete, participando dos conselhos, tendo uma votação favorável ao plano que tinha sido entregue aqui, do próprio Conselho de Políticas Territoriais, formada por vários setores da cidade, inclusive pela Câmara Técnica, que entenderam, como o senhor também, como técnico, entendeu que o Jardim Brasil é um problema técnico. Por que ele é um problema técnico? Porque ele não é um bairro afastado, ele não é Jardim Novo Mundo, ele não é Serra do Japi, ele não é Malota. O entorno dele é a Avenida 9 de Julho, Antônio Segre, Henrique Andrés, São Lázaro. O bairro está invadido, o senhor sabe disso, e vai ser cada vez mais invadido. A prefeitura não terá condições de fiscalizar. Isso aí é uma responsabilidade técnica da Secretaria de Planejamento. Os senhores são responsáveis por isso. Quero me dirigir agora também aos senhores vereadores. Não se deixe impressionar por quem vem aqui, sobe nessa tribuna, só com a tribuna, ameaçam, cobram votos. Ficou muito mal isso daí. Ainda acho que temos uma chance dos senhores votarem, pensando primeiro na orientação do senhor Sinésio, que disse, primeiro a cidade, depois o bairro, depois a rua e, por fim, o interesse pessoal. Só que ele inverteu. Primeiro está o interesse pessoal, sabe, de segurarem um bairro por tempo indeterminado, há mais de 45 anos atrás, e continua agora não respeitando os interesses da cidade. Isso daqui, senhor Sinésio, eu estava te elogiando muito pela sua postura. O senhor continua sendo um homem íntegro para mim, mas só que o senhor cedeu a pressões, entendeu? Em cima da hora, no final do jogo. Lamentável, rasgo isso. Muito obrigado. Tem a palavra Yasmin Tarra e peço que o senhor Edson Lucchini fique ao lado para falar na sequência. Boa noite a todos e todas.
Cumprimento o FAUAS, através do qual eu cumprimento todos os vereadores. Cumprimento o Sinésio. E eu gostaria de abrir aqui sem falar do Jardim Brasil, mas eu vou falar sobre a conjuntura nacional da nossa política, porque, infelizmente, a nossa política chegou no descrédito que chegou, por conta de decisões tomadas a portas fechadas, ao apagar das luzes, dentro de prefeituras, dentro do Congresso, dentro do Senado. A gente está cansado disso. Quer dizer, a minha formação política me leva a crer que a mobilização nos faz conquistar as coisas, que os interesses coletivos fazem conquistar as coisas. E você, Sinésio, eu estava começando a te admirar como gestor, apesar das diversidades políticas, e você, infelizmente, está me fazendo crer que a mobilização, que os interesses coletivos não valem de nada nesse país, infelizmente. Infelizmente, eu não vi boa parte dos representantes da SAB nas plenárias regionais, onde todos nós do Jardim Brasil fomos. A última reunião em que o Conselho votou por 12-2 favorável ao nosso pleito, eu não vi ninguém aqui, só a Débora, não vi ninguém. E uma reunião, como você disse, interna na Prefeitura, vale todo esse tempo de mobilização? Eu queria perguntar para a cidade de Jundiaí, não para 200 assinaturas, a cidade de Jundiaí, acha justo manter um bairro fechado, uma ilha de privilegiados? Nos bairros pobres, isso acontece ou isso acontece num bairro de elite? Até quando? Até quando? Exatamente, Carlos, privilégio. Você vai no São... eu quero saber, vai... Eu gostaria de saber se todos os bairros têm esse mesmo tipo de tratamento. Eu gostaria de ter sido convidada para essa reunião interna que aconteceu na Prefeitura. Agora, um governo que se acovarda perante uma reunião no Ministério Público, quer dizer, vocês não acreditam na decisão técnica que você teve? O Conselho serve de quê? Acho que isso é vergonhoso. E assim, eu queria completar que é muito legal ver falar que o Jardim Brasil é um bairro seguro, mas pergunta para a dona Marirene, que foi assaltada à mão armada na casa dela 2 vezes. A Cecília, o senhor Raniel. A minha casa, dá licença, eu respeitei a vez de vocês. Então, não, eu respeitei. Eu aplaudi, eu respeitei a fala. Isso aqui é reflexo das reuniões que tem na SAB, autoritárias, expulsam as pessoas, por isso que não tem adesão mais. Tá? Então agora, senhores vereadores, eu conto com a coerência de vocês. Chega de ganhar as coisas na mão grande e no tapetão nessa cidade. Tem a palavra o último orador inscrito dessa noite, o senhor Edson Lucchini. Boa noite. Eu participei de algumas reuniões e, inclusive, mais ou menos 2 semanas atrás, quando o Conselho, lá na Prefeitura, já foi dito aqui, 2 votos contrários e o resto todinho favorável à alteração do bairro. Surpreende muito, seu Sinésio, essa mudança. Se o Conselho, que é um órgão técnico, aprova, e de repente a coisa muda, é muito estranho. Realmente faz pensar o que é que acontece. Não foi explicado para nós aqui qual é o motivo dessa modificação. Se o Conselho Técnico alterou, foi o Conselho Técnico? Não foi. O Conselho Técnico, no dia lá, votou 16 votos a favor, 2 contra. É uma votação muito grande. Eu não quero que o Jardim Brasil vire uma cidade de comércio, não. Adoro aquilo lá. Sou um dos mais antigos moradores lá, proprietário de lá, há quase 60 anos. Adoro o bairro. Só que eu acho que nós temos que ser um pouco mais flexíveis. Por quê? Veja bem, todas as ruas no entorno, você pegar, quando foi fundado o Jardim Brasil, ou um mês antes disso, quantas pessoas moravam na Rua Anchieta? Muitas. Hoje, quem mora na Rua Anchieta? Ninguém. Na Rua Henrique Andrés, na frente do cemitério, mora alguém? Não mora mais ninguém. Na Antônio Segre, mora alguém? Não mora mais ninguém. Na São Lázaro, eu acho que tem 1 ou 2 famílias que moram na São Lázaro. Ou seja,
A cidade é uma cidade pujante, cresce, e foi fechando o Jardim Brasil. Agora, nós não queremos que o Jardim Brasil tenha um monte de coisa, queremos pequenas atividades no Jardim Brasil. Ninguém quer desfigurar o bairro. Nós gostamos daquilo lá, amamos aquele bairro. O que nós queremos é só uma flexibilização, como foi proposto, de pequenas atividades. Então, eu não vejo o porquê disso. Mas, mais uma vez, repito e endosso as palavras do Jorge. É estranho essa mudança de postura de uma hora para outra. Isso aí realmente não pegou bem. Obrigado. Convido agora o primeiro vereador inscrito, o senhor Márcio Cabeleireiro. Senhor presidente, eu vou falar aqui da mesa mesmo. Sinésio, eu queria perguntar algumas coisas, né, sobre o plano de habitação na cidade. Eu sei que talvez não esteja no plano, mas que a gente possa fazer uma política de habitação, a gente tem que ter espaço para isso, né? Eu queria saber algumas coisas sobre as EIs, que algumas vezes a gente perguntou e até hoje assim eu não tive resposta de EIs. Quantas EIs são demarcadas em Jundiaí? É uma das perguntas. Quantos metros de EIs estão sendo retiradas também do plano? Qual o número de área de EIs que estão demarcadas hoje no plano? Qual o número de área de EIs que está sendo demarcada? Qual o número de novas EIs, se existe um número que vai ser novas, né? E qual sua retirada e qual foi demarcada? É isso que eu queria saber, Sinésio. Obrigado, viu? Próximo vereador inscrito, o vereador Ed Carlos Vieira. Boa noite a todos. Queria aqui colocar alguns questionamentos aqui, que eu já fiz anteriormente, mas não tive resposta. Sobre a questão da regularização fundiária, complemento aqui com meu colega Márcio Cabeleireiro, que nós precisamos, a regularização fundiária, tem várias pessoas reclamando que do jeito que está o projeto vai dificultar muito a vida para regularizar os loteamentos que tem hoje na cidade, que estão irregulares. Eu só queria saber se isso procede ou não procede, porque na leitura do texto, eu não vi muita melhoria para que possa regularizar esses loteamentos. Também a questão da habitação. Habitação, nós provocamos e pedimos para que tenha um plano municipal de habitação, que nós já conversamos sobre isso, que não é possível colocar um plano municipal de habitação no plano diretor, mas que seja feito à parte esse plano municipal de habitação. Ele é fundamental para o desenvolvimento social da cidade, uma cidade rica como Jundiaí, mas com oportunidade para poucas pessoas. Dar 80, 90 mil reais de entrada numa moradia, isso é um absurdo numa cidade rica como Jundiaí. Tem que ter uma cidade mais igual para todas as pessoas, para as pessoas que moram aqui. Esse diálogo com o empresariado, eu questionei aqui alguns empreendedores que vieram aqui numa reunião que nós tivemos, e eles falaram, do jeito que está, não dá para fazer habitação popular na cidade. Quantos anos nós vamos continuar sem habitação popular na cidade? Então, nós temos que fazer essa avaliação. Eu tenho compromisso como vereador que assumi na campanha de lutar por habitação, lutar por moradia e lutar por oportunidades por aquelas pessoas que pagam aluguel, e estou fazendo o meu papel. Mas faço um apelo a vocês, que trabalhem em cima disso. Ajudem a gente, ajudem as pessoas que mais precisam dessa cidade, porque são elas que votam, elas têm a família, têm seus filhos e precisam de oportunidade e pagam impostos na cidade. Então, esse é o meu apelo. E a questão ali do Rio Jundiaí, no Novo Horizonte, eu já fiz questionamento, eu compactuo com o que foi falado aqui agora, pelo Jorge,
que a área ali, entre o Novo Horizonte, entre Fazenda Grande e Novo Horizonte, não seja edificada. Ali é um perigo enorme, eu quero deixar registrado isso nessa audiência, porque daqui 10, 15 anos poderão aterrar na beira do rio Jundiaí e vai alagar a casa das pessoas. E se nós deixarmos fazer edificação ali, nós estamos cometendo uma grande irresponsabilidade, porque isso já acontece no Jardim Tulipas, já acontece no CDHU do Novo Horizonte e vai acontecer nessas outras áreas. Então, eu faço esse apelo aqui, porque e quero registrar que isso aqui daqui 10 anos, se não mudar agora no plano diretor, as pessoas que moram ali que vão sofrer com isso. Muito obrigado. Passo a palavra ao nosso gestor Sinésio para os esclarecimentos finais. Bem, boa noite mais uma vez. Eu vou tentar fazer um breve resumo de todas as manifestações que aqui vieram. E vou começar pelo Jardim Brasil, que tem um número de manifestações maior. Primeiro, eu quero dizer o seguinte, eu prezo muito pela coerência e eu respondo também à minha consciência. A regra que foi discutida com todos os grupos que eu atendi, e eu atendi todos os grupos, mais de uma vez, todas as vezes em que foi solicitado, e não apenas eu, a regra que foi definida para eles, porque o conflito que existe no Jardim Brasil não foi colocado pela prefeitura, não foi a prefeitura que colocou o pomo de ouro ou o pomo da discórdia no Jardim Brasil. Ele está instalado no Jardim Brasil muito antes da questão do plano diretor. O que foi colocado é que a prefeitura tomaria uma decisão de acordo com a maioria das pessoas que lá estão. E essa é a decisão que está sendo tomada agora. Ela é coerente com aquilo que sempre foi dito. Uma decisão fundamentada na maioria. Gostaria muito que fosse uma decisão consensuada. Eu gostaria muito. Eu acho que a melhor decisão é a decisão consensuada. A unanimidade só é possível a partir do consenso. E o consenso só é possível a partir de uma solução negociada. Agora, a negociação não é de responsabilidade da prefeitura, é de responsabilidade dos moradores. É um assunto entre eles, que tem que ser resolvido por eles. Nós não podemos fazer isso por vocês. Nós não podemos eliminar o conflito que existe entre vocês. Desculpem, não é possível. Então, eu sou absolutamente coerente com aquilo que sempre foi colocado a todos os senhores. Não é outra proposta, outra fala dirigida exclusivamente a mim, também tem que ser considerado que todas as decisões não são exclusivamente minhas. É a decisão de um processo, de uma equipe, e da qual eu sou apenas o representante. E não me constrange, não sinto nenhum constrangimento em ser esse representante, porque eu prezo pela transparência, pela coerência, e não tenho problema de reafirmar a minha transparência e a minha coerência. Bom, em relação à manifestação sobre a minuta que o CMP, Conselho Municipal de Política Territorial, analisou, que é diferente do projeto. É evidente, nós fizemos uma minuta depois de 20 reuniões públicas. E depois de 20 reuniões públicas e de mais 7 audiências públicas nos bairros, ouvindo todo mundo, aquela minuta sofreu críticas. Durante as reuniões, durante as audiências públicas, nós promovemos as modificações naquela minuta, em virtude destas reuniões, porque não haveria sentido fazer reunião, fazer audiência pública, se não pudesse, a partir da audiência pública, fazer a modificação. Se eu faço audiência pública é justamente para ouvir a população, avaliar as propostas e aquilo que for considerado coerente, promover as modificações. Foi o que nós fizemos. Por isso que o projeto
que foi apresentado em agosto é diferente daquele que foi divulgado anteriormente. Mas ele também foi submetido ao Conselho, ele também foi submetido à discussão pública e continua sendo submetido à discussão, e essa é a terceira audiência pública que nós realizamos aqui na Câmara. Nós nos reconhecemos os equívocos que cometemos e procuramos corrigi-los, né? Então, eu acho que essa crítica não é fundamentada. Nós sempre respeitamos o Conselho, em nenhum momento o Conselho foi desrespeitado. 70% das sugestões do Conselho foram acatadas e aquelas que não foram acatadas foram justificadas. Por que não foram acatadas? Existe uma preocupação com a segurança, com a mobilidade. É muito difícil compatibilizar tudo isso. Segurança, mobilidade, tranquilidade para se morar, uso diversificado, que a própria literatura de urbanismo hoje preconiza. É muito difícil pensar numa regra geral que sirva a cidade. E é preciso que a discussão se aprofunde. E a discussão se aprofunda justamente com discussões, com a realização, sem agressão. Sem agressão, porque nós nunca faltamos com a transparência, em nenhum momento, nem em audiência pública, nem em reuniões, e nem estando à disposição todos os dias da semana, lá na Prefeitura, para atender quem quer que seja, ouvir os argumentos repetidas vezes, e eu, pessoalmente, eu considero procedentes os argumentos de ambos os lados do Jardim Brasil. Eu considero ambos os argumentos absolutamente procedentes. Mas tem que existir um critério para tomada de decisão. Lamento que esse critério não seja um consenso que só é possível de ser estabelecido a partir de um diálogo de quem está lá, não é de quem não está lá, né? O André fez uma manifestação muito positiva. Eu concordo absolutamente com tudo que o André disse. Ele faz uma relação falando da preocupação de calçada. Existe a legislação que, no entanto, não é atendida. A Prefeitura tem uma extrema dificuldade de fiscalizar e de fazer com que as pessoas cumpram a regra no que se refere à calçada. Nós temos feito campanhas nesse sentido. Quando a pessoa leva um projeto aprovado para casa, junto com o projeto aprovado, ele leva instruções sobre como fazer a calçada, mas isso também é uma questão de educação. E nós precisamos juntos promover uma campanha de educação para que as pessoas entendam a sua responsabilidade em relação à calçada, em relação à mobilidade. A mesma questão lá do Jardim Boa Vista. Jardim Boa Vista vai sofrer com uma interligação viária, que é absolutamente necessária. Hoje, as pessoas acessam a região de fundo, por algum lugar elas precisam acessam por dentro do Novo Mundo. Com essa nova ligação viária, esse fluxo pode ser dividido entre o Novo Mundo, o acesso pelo Boa Vista e também o acesso pela rua do Cemitério dos Ipês, cujo nome hoje eu esqueci. Esse tema foi debatido, inclusive, numa reunião no bairro. E numa reunião no bairro foi respondido ao questionamento feito pelos moradores do bairro, tanto do Jardim Boa Vista como do Novo Mundo, que a decisão da Prefeitura seria, para não prejudicar nem um bairro nem o outro, seria manter ambas as ruas abertas e fazer um estudo de tráfego para evitar que essas ruas fossem atingidas por veículos pesados, por ônibus, etc., e que fosse feito um estudo de tal forma que o trânsito aí fosse dividido. Isso é um assunto que tem que ser tratado posteriormente à ligação, que não é propriamente do plano diretor, é um assunto de engenharia de trânsito.
Sinésio. Obrigado. Peço que continue, por favor. Tá bom. A questão do Caxambu, pesqueiro, vila rural, então, isso tudo foi avaliado. A vila rural não está colocada neste projeto. Foi uma discussão que surgiu no finzinho, é um assunto muito complexo, então não tem a questão da vila rural. A parte do Caxambu que já foi urbana está retornando para a zona urbana, mas a parte que é rural e que nunca foi urbana está sendo mantido na zona rural. Existe sim o problema dos loteamentos clandestinos, que está sendo combatido seriamente pela Prefeitura, e aí eu aproveito para também responder a uma indagação feita pelo vereador Ed Carlos, da colocação que tem sido feita que a lei não facilita a regularização. Então, a regularização fundiária não é algo desejável. Quer dizer, ela é algo desejável a partir do momento em que a irregularidade se instalou, é preciso dar um jeito de regularizar. Mas não pode ser facilitado, porque aí vira anistia. Se tudo que for feito irregularmente for facilitado, quem vai fazer alguma coisa de forma regular? Quem vai se submeter à lei, se é possível fazer sem obedecer à lei e depois, por uma legislação específica, ter a minha vida facilitada, não ter que cumprir os requisitos mínimos para dar qualidade urbanística e ambiental para o loteamento e ele ser regularizado. Então, a legislação, ela procura, sim, criar mecanismos que viabilizem a regularização, mas que permitam manter uma qualidade urbanística e ambiental mínima. E aqueles casos de carência, aqueles casos em que a população tem uma renda familiar inferior a 3 salários mínimos, que são considerados, a população não tem como arcar com os custos de uma regularização, então esses casos são feitos pela Prefeitura, tanto o processo de regularização como a instalação da infraestrutura. Nos outros casos, a Prefeitura orienta, a Prefeitura ajuda, a Prefeitura até participa com alguma coisa, mas precisa existir a mobilização daqueles interessados que lá se instalaram irregularmente. Se nós não tivermos cuidado, a zona rural termina, não porque nós mudamos o zoneamento, porque a irregularidade vai tomar conta da zona rural. Então, a gente não pode facilitar a regularização e, nesse sentido, é que a proposta de lei foi colocada. Nas margens do rio Jundiaí, a jusante da rodovia dos Bandeirantes, nós ampliamos a ZEPAM, que é Zona de Proteção Ambiental, para 200 metros, que pode ser reduzida para 100 metros quando houver a doação. A legislação ordinária, inclusive a legislação em vigor, fala numa zona de preservação ambiental ao longo do rio de 50 metros. Nós colocamos uma ZEPAM de 200, onde coube. Tem lugar que já está ocupado, não cabe mais. Não há, os 200 metros não estão disponíveis. Mas onde eles estão disponíveis, nós gravamos no mapa que pode ser reduzido para 100 metros em determinadas condições que a lei especifica. Então, nós tivemos esse cuidado de proteger as margens do rio naquela região. E, finalmente, eu queria colocar que na última audiência eu havia dito que essa tarefa de conduzir esse processo era uma tarefa ingrata. E, de fato, ela é uma tarefa ingrata, né? Porque ela não consegue, por mais que a gente tente, não é possível atender a todas as expectativas, a todos os interesses, enfim, a todos os anseios. E isso não é possível. E esse é um dos motivos de ser uma tarefa ingrata. Mas ela é também uma tarefa ingrata porque a gente também está sujeito a críticas não fundamentadas e que são insistentemente e repetidas vezes colocadas ou na mídia social, ou às vezes até em audiências públicas. O desconforto que a gente é submetido
por conta, primeiro, de não conseguir atender a todos os anseios, mas isso faz parte da regra, faz parte do encargo que nós assumimos, né? Mas o outro por conta dessas críticas que não são infundadas. Por esse motivo, né, essa audiência, que é mais uma vez uma tentativa de demonstrar a transparência de todo esse processo, ela nos dá a oportunidade para refletir um pouco acerca dos motivos dessas críticas. Essas pessoas que nos criticam normalmente se utilizam dos processos instituídos de participação para fazer uma série de indagações, né? E nós respondemos a todas essas indagações toda vez que somos cobrados. Indagações feitas formalmente via protocolo, via Ministério Público, nós estamos lá respondendo a todas elas. Mas nós também temos perguntas para fazer por essas pessoas e, infelizmente, nós não temos os mesmos instrumentos para cobrar essas respostas. Mas nós podemos fazer essa pergunta para promover uma reflexão sobre tudo daqueles que participaram do processo, né? E uma reflexão que permita identificar, ou pelo menos que a gente possa vislumbrar quais são os objetivos dessas críticas insistentes e permanentemente apresentadas. Por exemplo, foram ou não foram realizadas dezenas de reuniões públicas para a discussão do plano diretor? Quem participou do processo? Como é que responde essa pergunta? Foram ou não foram realizadas 7 audiências públicas nos bairros? O acesso às reuniões ou às audiências públicas foi ou não foi livre? Em algum momento alguém foi impedido de participar de alguma reunião? E aqueles que participaram, em algum momento foi impedido de falar? Em algum momento nós nos recusamos de atender alguém lá na prefeitura? Em qualquer momento? Em algum momento alguém foi impedido de se manifestar ou foi constrangido enquanto se manifestou? As sugestões apresentadas foram ou não foram acolhidas? E se não foram acolhidas, foram justificadas, né? Quem não participou do processo tem o direito de criticar o processo participativo? E quem participou em algumas reuniões e depois se ausentou do processo, tem o direito de criticar porque se ausentou do processo? E quem faz, a partir das respostas a essas questões, fica a seguinte pergunta: qual é o real motivo dessas críticas? Essas críticas estão orientadas para promover uma discussão, para melhorar a qualidade do plano diretor, ou são críticas pelas críticas? Então, quem participou do processo pode fazer essa reflexão e pode responder essas perguntas, tá? Peço que o Sinésio continue a sua fala. Pode continuar a sua fala, por favor. Peço que, por favor, Sinésio, conclua seu raciocínio. A proposta leva em conta todos os meios de participação existentes, dentre eles o do Conselho. Mas não leva em conta exclusivamente o Conselho, leva em conta todos os meios de participação, leva em conta todos os órgãos municipais, leva em conta a posição do próprio prefeito, leva em conta, enfim, todo o processo. Então, é isso que precisa ser colocado. E, finalmente, eu gostaria de dizer o seguinte, que a proposta que nós estamos colocando em nenhum momento nos constrange. Apesar de todas essas dificuldades e apesar de ser uma tarefa que a gente considera ingrata, apesar disso tudo, essa proposta, no seu conjunto, é motivo até de orgulho pelo processo que nós desenvolvemos com absoluta transparência e temos a convicção de que, em relação às regras que estão em vigor, nós estamos promovendo melhoria para a cidade. Sabemos que a unanimidade só é possível a partir de uma negociação, a partir de um entendimento. Fora isso, a unanimidade não é séria, a unanimidade não é verdadeira. E nós procuramos o tempo todo
esse diálogo e a busca desse consenso. Conseguimos em muitos pontos, em outros não conseguimos. E naqueles que nós não conseguimos, nós tivemos que assumir o nosso papel, que é de tomar a decisão segundo critérios que foram claramente explicitados. Muito obrigado. Eu respondi ao Ed Carlos com relação à regularização fundiária, mas não respondi em relação ao Plano Municipal de Habitação. Quer dizer, o município tem um Plano Municipal de Habitação, instituído por lei, tem um Plano Local de Habitação Social, que foi considerado na hora da gente indicar as ZEIs do atual Plano Diretor, além das ZEIs que já haviam sido indicadas e daquelas que já tinham projeto. Então, estão aí. Agora, eu não sei responder de pronto ao vereador Márcio quantas estão demarcadas, quais as que mudaram. Precisamos fazer uma comparação. Eu posso fazer e encaminhar essa resposta. Certo? Finalizada a nossa pauta nessa noite e não havendo mais falas, agradeço a todos a presença e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada essa audiência pública. Boa noite.